Queria convidar os irmãos para irmos juntos ao livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. E antes de lermos a passagem, gostaria de dar um contexto do livro de Atos e também da história que nós estamos a ler, porque esta passagem está inserida numa história que tem como protagonistas a igreja, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Os irmãos sabem que já nas últimas mensagens eu tenho estado a pregar sobre oração, e para refrescar aqui um pouco a memória, nós falamos em capítulo 2 de 1 Timóteo sobre a oração e a sociedade. Nós, como cristãos, se queremos uma sociedade diferente, devemos ser pessoas de oração, que oramos por todos os homens, por todas as autoridades, seja de qual for o partido. Nós somos pessoas de oração. Também falamos da oração e das tentações. A vida de santidade é um requerimento para o cristão. E Efésios 6, na armadura de Deus, no final, o apóstolo Paulo coloca realmente a oração como um hábito para nós vivermos em santidade. O próprio Cristo dizia muitas vezes: vigiai e orai. E também ele diz: para não entrarem em tentação. Hoje vamos sair ao livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, é um segundo volume do autor Lucas. O médico Lucas, que segundo podemos ver, ele foi um comissionário com o apóstolo Paulo em várias missões. E nós temos o Evangelho de Lucas, o primeiro volume, e o livro de Atos. Nós não conhecemos muito da pessoa que recebeu o Evangelho e o livro de Atos, mas sabemos que foi Teófilo, e sabemos uma coisa clara: o Lucas amava Teófilo. Ele aparece no prefácio do Evangelho e também do livro de Atos. O amava a tal ponto de colocar o Evangelho para Teófilo entender bem a fé que ele acreditava, e também o livro de Atos, para ser motivado, para ser encorajado também a participar da missão do Espírito Santo através de sua igreja, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Por causa disso, o livro de Atos nos mostra como o Evangelho chegou até a cidade de Roma, capital do Império Romano. Quando estamos aqui agora nesta história do capítulo 4 e por volta, nós temos uma história muito linda e muito poderosa sobre o apóstolo João e sobre o apóstolo Pedro. No capítulo 3, nós podemos ver que eles estão a ir ao templo a orar, e quando estão a entrar, encontram um coxo, está a pedir esmolas. Eles dizem: olha, nós não temos dinheiro, mas podemos dar-te o seguinte: fica em pé e anda. Ele, o coxo, fica em pé, é feito um milagre. Ele começa a saltar, entra ao templo e começa a louvar a Deus. Agora, o que acontece? Aquele coxo era bem conhecido. Era uma pessoa que estava constantemente lá e todos conheciam que aquele homem era coxo, à nascença. Acontece o seguinte: começa a haver algum alvoroço ali perto do templo. Os judeus acreditam nos milagres. Então eles sabem que um sinal foi feito, um milagre foi feito, e começa-se um pouco de confusão, e Pedro aproveita esta oportunidade, cheio do Espírito Santo, começa a pregar o Evangelho para os judeus que estavam aí. Então nós podemos ver isso no capítulo 3, tudo isto. Acontece o seguinte: os judeus, assim como fizeram com Cristo e também com os apóstolos, eles tinham ciúmes. Não acreditavam em Cristo como Messias, e por isso colocam a Pedro e a João presos um dia. Ao dia seguinte, eles colocam a Pedro e a João e dizem: então falem o que aconteceu, não é? E eles aproveitam mais uma vez uma oportunidade para pregar e falar de Cristo às autoridades judaicas. A conclusão é muito triste,
Porque eles dizem, olha, nós não conseguimos rejeitar o milagre que estes homens fizeram. Isto é óbvio. A comunidade não vai rejeitar isto. Então vamos fazer o seguinte, vamos proibir que eles falem em nome de Cristo. Então disseram, olha, vocês não podem falar de Cristo. É claro, nós podemos ver ao longo da história de Atos que isso jamais obedecem a este mandamento, sendo que a lei de Deus está por cima da lei dos homens. Então, neste contexto, nós podemos ler esta história. E vamos agora ler a oração que a igreja faz depois deles terem sido libertos. Então, vamos ler capítulo 4, versículos 23 ao versículo 31. Diz assim: E soltos eles, foram para os céus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram a gente se os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? O livro de Atos vai mostrar uma coisa, do início ao final. Jamais a obra do Senhor foi feita com alguma paz para a igreja do primeiro século. Desde Jerusalém, vamos até Roma, vamos encontrar certa oposição. Muitas vezes por causa do judaísmo, muitas vezes por causa das autoridades civis. E uma coisa que nós às vezes podemos pensar que é necessário haver certa paz para pregar a Cristo, para fazermos missão. Mas isso realmente é uma fantasia, porque na palavra nós não encontramos isso. Nós não encontramos que a obra era feita somente onde permitiam, onde estava tudo bem. Por isso nós não devemos nos perguntar, olha, o que devemos fazer para fugir das dificuldades no ministério, sino que a pergunta deve ser como nós devemos reagir quando as dificuldades aparecem. Nós hoje respiramos paz, mas quando olhamos a história, aqui no Ocidente, a paz dura pouco. A perseguição chega por ocasiões a alguns países, a perseguição à igreja. Passa um par de décadas de paz e depois vem uma guerra. Há um governo que dá liberdade religiosa e décadas depois chega um que não. É claro, irmãos, nós nunca desejamos esta opressão, mas pode acontecer. Pode acontecer a nós aqui em Portugal, desejamos que isso nunca aconteça, mas pode chegar um momento que isso aconteça. Contudo, também pode haver algum tipo de opressão na sociedade, se calhar numa opressão assim de perseguição, como sofreram aqui os apóstolos e a igreja, mas sim uma perseguição psicológica, coloca uma pessoa cristã como estranha, fundamentalista, de mente fechada. Há pessoas realmente muito inteligentes que conseguem argumentar ou contra-argumentar tudo o que nós dissemos. E eu lembro bem, já há vários anos, estava no local de trabalho e eu tinha um colega que ele era católico praticante. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa realmente falava com determinação.
E ele, ao saber que eu era evangélico, né, ele começou a argumentar e a desconstruir, né, na sua narrativa a questão do evangelicalismo e a acusar-me praticamente de herege. Eu, irmãos, só conseguia ficar em silêncio. Não consegui responder. Era ridiculizado, por assim dizer, pela pessoa que realmente apresentava muito bem as suas convicções e colocava me colocava assim em palavras, né? Queria utilizar aquele termo do xadrez, né? Quando colocam em xeque, acho que dizem em xeque, né? Assim, eu não sabia o que dizer. E contudo, alguma pessoa vinha aprender depois que realmente nem todos os argumentos eram verdadeiros, né? Mas o que eu quero ensinar com isto, irmãos, é o seguinte: se nós queremos enfrentar a opressão, seja neste tipo de opressão, ou seja uma opressão futura muito mais intensa, nós devemos reagir como reagiu a igreja do primeiro século, com uma vida de oração. A reação natural da igreja não foi ir a bater nos judeus, não foi ir a fazer uma greve por causa da perseguição, foi orar. E é aí que eu gostaria que nós meditássemos em vários pontos desta linda oração. O primeiro ponto, irmãos, que nós podemos encontrar desta oração, e coloquei o título a esta mensagem, a oração dos oprimidos. E vamos encontrar vários princípios. A primeira é o que está numa frase do versículo 24, na segunda parte só do versículo, quando começa a oração e diz: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. É uma frase, irmãos, que destaca a grandeza de Deus. A oração dos oprimidos é uma oração que reconhece a grandeza de Deus. Este é um fundamento da nossa fé. Os credos do cristianismo, as confissões de fé sempre começam por aqui, ou a maioria. Deus, Criador dos céus e da terra. Uma declaração que apela ao monoteísmo, sendo que o paganismo chega ao ponto de adorar a criatura e não o Criador. E isso que nós temos aqui. Começa em Gênesis a palavra desta maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. E se nós lemos a Bíblia do início ao final, vamos encontrar sempre esta frase em orações, em mensagens. Gostaria de lembrar só alguns. Por exemplo, inclusive na lei judaica, Deus coloca em um dos mandamentos guardar o sábado, mas Ele também diz por quê. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 8, 9 e 11. Nós temos aqui um mandamento de guardar o sábado. Nós já não fazemos isto. Contudo, os judeus, na lei judaica, estava estabelecido. E aquele dia era guardado, mas também trazia à memória este princípio. O sábado as pessoas descansavam, mas traziam à memória aquilo. Nós descansamos hoje porque Deus descansou, Deus parou a sua obra no 6º dia. Igual podemos ver depois que mantém-se o mandamento, contudo a lembrança é acrescentada para a libertação do Egito, mas no início era a criação que era lembrada no dia de sábado. Quando vamos mais à frente, no Salmo 8, por exemplo, de David, diz aqui a palavra do Senhor: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele. Salmo 8, 3 e 4. Avançamos e vamos aos profetas e encontramos Isaías dizendo o seguinte: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Isaías 45, 18. Jeremias diz: Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10, 12.
naquela geração que voltou do cativeiro da Babilônia, encontramos os líderes de Israel levantando uma oração e dizendo em Neemias 9:6: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Quando passamos ao Novo Testamento, irmãos, as coisas não mudam muito. Agora, falando de Cristo, o apóstolo João escreve no Evangelho, capítulo 1, versículo 3, e diz: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mais à frente, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses 1,16: Porque nele, falando de Cristo, foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, sejam visíveis e invisíveis. E a palavra termina com Apocalipse, quando é dito no céu: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Irmãos, é impressionante como a palavra nos traz à memória este princípio, esta doutrina, este caráter de Deus como Criador. E quando nós oramos, devemos reconhecer a grandeza de Deus na nossa oração. Começar louvando ao Senhor, exaltando o seu caráter. Agora, é importante também pensarmos nisto. Quando nós adoramos a Deus, é verdade que fazemos para Deus, mas também quando nós ouvimos o que oramos, isso humilha o nosso coração. Porque quando nós dizemos que Ele é Criador, entendemos que nós somos criaturas. Quando começamos a louvar a Deus pela sua santidade, entendemos que nós somos pecadores. Quando começamos a orar e exaltamos a justiça de Deus, colocamos a nós como injustos. Se falamos do poder, falamos da nossa fraqueza e assim por diante. Por causa disso, esta igreja era uma igreja impressionante. Eles colocaram a Deus o louvor em primeiro lugar na sua oração. Senhor, Criador dos céus e da terra. Agora eu pergunto aos irmãos, como começa a sua oração? Às vezes é natural que comecemos logo pedindo: Senhor, concede-me isto, isto, isto. Isso está correto pedir ao Senhor, é bíblico. Mas jamais passemos tão rápido à frente. Louvemos ao Senhor na nossa oração. Um conselho que eu vos deixo é o seguinte: deixem que a palavra enriqueça as vossas orações. Estou a ler o livro de Números e há um par de semanas comecei o hábito na oração, que foi tentar começar a minha oração com o que eu li. Então, quando vou lendo as histórias de Números, começo louvando ao Senhor por aquela história, por aquele episódio. Assim como fizeram, inclusive, vários homens da palavra, quando diziam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, uma lembrança de todas as histórias de Gênesis, o Deus das promessas. Então, convido os irmãos, cada vez que nós oremos ao Senhor, coloquemos este princípio: eu vou exaltar o nome do Senhor e vou ouvir o que estou a dizer, para humilhar o meu coração. A oração continua, irmãos, e vamos ler agora versículo 25 ao versículo 28. E diz o seguinte, falando de Deus: que disseste pela boca de David, versículo 25 a 28, já tinha dito, acho, não lembro. Que disseste pela boca de David, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado
que se havia de fazer. O segundo ponto, irmãos, é a oração dos oprimidos. É uma oração que reconhece a soberania de Deus na história. Quando aqui a igreja fala do profeta Davi, é uma lembrança de Salmos, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Quando Davi escreve esta questão de como é possível que os povos se levantem contra o ungido de Deus, aquele que Deus capacitou. Isto aconteceu na vida de Davi, e o próprio Davi diz, por exemplo, no Salmo 2, versículo 4, diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. É uma pergunta que ele levanta, o profeta Davi, como quem diz, uma pergunta retórica, ou seja, não faz sentido o que o mundo faz. Ir contra o ungido de Deus. Depois, a própria igreja na oração faz uma ligação com o ministério de Cristo. Porque nós temos na palavra várias pessoas que foram ungidas. Temos sacerdotes, reis, mas realmente o ungido é Cristo Jesus. O episódio mais conhecido da unção de Cristo é quando o Espírito Santo desce sobre ele. Então nós temos aí que a igreja percebe, entende que o ungido lá no Antigo Testamento, Davi, sofreu opressão. Cristo também sofre opressão. Então eles estão praticamente a dizer: a igreja não vai ser muito diferente. Eles estão assim, os irmãos, como eu já contextualizei, estão a passar por um momento de opressão, de perseguição, e eles entendem que na perseguição ao ungido de Deus, que neste caso também pode ser identificado com a igreja, já tinha acontecido antes, estava a acontecer e continuará a acontecer, irmãos, esta vinda de Cristo. É muito fantasioso, nós queremos viver sempre uma fé calma, tranquila, sem opressão, sem comentário negativo, sem gozo. É um pouco utópico pensar dessa maneira, porque na Bíblia isso não aconteceu. Sempre houve muita opressão, muita resistência, tanto a Davi, a Cristo, à igreja do primeiro século, como também poderá acontecer, acontece, aliás, nos nossos dias. Depois o versículo 28, quando colocou no princípio, verdade, neste segundo ponto, a soberania de Deus na história, o versículo 28 responde também a uma questão muito importante sobre este controle de Deus na história, porque aqui a igreja diz: para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho, estão aqui a falar de Deus, tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, a igreja de Cristo olha Salmo de Davi, a vida de Cristo, a situação que eles viviam, como uma situação de opressão. Contudo, eles sabem que por cima dos planos humanos está a vontade divina. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. A cruz, irmãos, não foi um acidente na história. Não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Não foi o plano B de Cristo, como alguns pregam. Isso estava determinado pelo Pai ao Filho. Isso não é uma inferência minha da passagem. Cristo Jesus diz isso. João 10, 17 e 18. Cristo a falar: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. E ele termina dizendo: este mandamento recebi de meu Pai. Na cruz, nós vemos a maldade humana e o amor divino. A injustiça dos judeus, dos gentios, habitantes de Jerusalém,
mas vemos, segundo Romanos capítulo 1, a justiça de Deus. E é isso que nós entendemos aqui. A igreja, irmãos, num momento de opressão, percebe que ao final do dia, a vontade de Deus está a ser feita. Eles não ganham rancor contra os outros judeus. A passagem continua, a oração começa a entrar no pedido de oração. E agora vamos ler versículos 29 ao versículo 31. E diz: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que a oração dos oprimidos é uma oração que não deixa que os problemas abafem o ministério. A igreja entendia a soberania de Deus na criação, na história, mas também no ministério da igreja. E somente nesta parte é que eles começam a pedir ao Senhor uma coisa. E é interessante, e também vimos isso em Efésios 6, que eles não pedem para que os problemas acabem, não pedem para que a opressão diminua. Poderão ter pedido em outra ocasião, mas pelo menos nesta oração nós não vemos isso. Eles pedem para que, apesar das circunstâncias, apesar da opressão, eles possam pregar a palavra de Deus com ousadia, possam apresentar Cristo, assim como tinha feito o apóstolo Pedro em várias ocasiões. Quando eu falei aquela experiência no início da mensagem, eu lembro também disso, que eu nunca pedi para aprender a apresentar a Cristo naquele lugar de trabalho. Fiquei ali em silêncio, perdi inúmeras oportunidades de pregar a Cristo, de refutar, de tentar fazer alguma coisa, mas eu tinha colocado a minha capacidade aí. Era incapaz de fazer isso, era incapaz de responder a Ele. Se eu tivesse orado com fé, acreditando, eu acredito que Deus tivesse respondido como respondeu a esta igreja. E que pena, fiquei em silêncio aquele dia. Por isso, irmãos, eu convido a que nós, como igreja, cada um de nós, no seu local, na sua família, local de trabalho, na sua família, onde seja que o irmão estiver, que lembre-se esta passagem, desta oração tão poderosa, tão linda que deixa tanto ensinamento. Nós precisamos do Senhor para fazer a obra do Senhor. Não é por a nossa força, é pela força dEle. Não é por nós, é pelo seu Santo Espírito que nos ajuda. Eu lhe convido a começar nas suas conversas a apresentar a Cristo. E às vezes nós achamos que alguém nos vai perguntar: olha, apresenta o Evangelho de Cristo. Isso duvido que aconteça. Comigo acontece o seguinte: alguém está a falar de um assunto e diz: olha, eu não concordo com isso. E a pessoa responde: por quê? Pronto, ali se abriu a porta. Dificilmente alguém lhe vai pedir que evangelize, um cristão. É nos desacordos que as portas se abrem. E às vezes também no que estamos de acordo. Também concordo com isso. E podemos aproveitar realmente para falar de Cristo nessa situação. Também gostaria de convidar, seja aqui adentro, os irmãos que estão lá atrás ou que estão a ver isto online. Se alguma pessoa não conhece a Cristo, nós lemos aqui nesta passagem, também no Salmo 2, que o mundo se volta contra Cristo. Aconteceu com David, com Cristo, com a igreja, e haverá um dia que Cristo voltará. E nesse dia, o mundo será dividido em dois, os que estão com Cristo e os que não estão com Cristo. O próprio Senhor Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nós às vezes podemos pensar que uma pessoa pode ser indiferente a Cristo. Cristo não reconhece indiferentes. Conhece os que estão com Ele, os que estão contra Ele. E nesta passagem nós vemos claramente isso.
O mundo contra Cristo. O mundo contra o povo de Cristo. Por isso nós convidamos, se é uma pessoa que não é cristã, não acredita neste Evangelho, está a ver isto online, que se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo. É um passo de fé importante na sua vida que pela eternidade jamais se arrependerá. Nós o convidamos como igreja. E na oração pode fazer esse voto com Cristo e depois do culto poderá fazer saber ao pastor Santana, a mim ou a algum dos membros desta igreja. E para concluir, convido a todos os irmãos para nós também orarmos, seguindo o que nós aprendemos hoje.